Oi, gente, aqui é a Doncel, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Partner Flow e Basics dos produtos. Então, primeiramente, apresentar para vocês o que é o Partner Flow. Partner Flow, que a gente chama de jornada do consumidor, é basicamente a jornada que o nosso parceiro faz desde o momento em que ele conhece a ESEC até o momento em que ele decide pela compra ou não de um produto ou serviço nosso, certo? Já que esse processo de compra ele não acontece de uma hora para outra. E basicamente, então, ele inicia uma fase na qual ele se interessa pela ESEC, ele descobre os produtos da ESEC, depois ele vê se ele tem um problema que os nossos produtos podem resolver, ele vê se a ESEC é realmente a melhor solução e, por último, ele decide ou não pela compra. É muito importante que a gente entenda a jornada que o nosso consumidor faz para que a gente consiga entender exatamente como garantir que a gente vai estar sendo orientado ao consumidor e como que a gente está adaptando os nossos processos para que, enfim, toda a vivência do nosso consumidor em relação à jornada dele de compra e de experiência do produto seja a melhor possível. E aí na ESEC a gente divide essa experiência de compra, essa experiência de experimentação do produto em 5 fases, que é o novo Customer Flow, e basicamente a fase de atração é essa fase inicial na qual ele descobre o que é ESEC, ele passa a se interessar no nosso produto de maneira física ou virtual, então principalmente em GT, essa é a fase que a gente aborda o nosso parceiro, essa é a fase em que a gente dá o Open, dado que o Open em GT não significa uma compra, já que ele vai ainda decidir pela compra no Approved, que é quando ele seleciona o intercambista. Em GE e em GT, isso já é um pouco diferente, dado que a compra já se efetiva na nossa estrutura de contrato, já que o parceiro não participa da sessão intercambista. Então, essa parte de atração, assim, em GT já é o Open, e em GE e GV, ela é simplesmente a parte em que ele começa a saber da ESEC, começa a procurar a ESEC, seja de maneira virtual ou seja por indicação. Faz de consideração, então, como eu falei para vocês, é quando a gente seleciona o intercambista, e em GE e GV é quando a gente assina o contrato de Open, basicamente porque não existe seleção do intercambista, e basicamente é quando a gente garante aí que, enfim, a gente realmente tem uma compra efetiva, mas a gente não tem uma experiência efetiva, ou seja, ele comprou o nosso produto, mas ele não experienciou o nosso serviço, e para que ele experiencie o nosso serviço, ele entra numa fase de preparação, que é a fase que a gente garante os alinhamentos, que a gente garante toda a preparação do nosso parceiro para chegar no intercambista na sua organização. E, enfim, essa fase é muito, muito importante para que, quando ele chegue na quarta fase, que é a fase de experiência, a experience, ele realmente viva a experiência da maneira com que, enfim, esteja de acordo com os nossos critérios de entrega, nossos critérios de qualidade. E aí a gente garante que após a experiência, se ele viver todos os requisitos da experiência e tudo mais, ele vai ter uma boa experiência e vai ser o advogado da marca, vai optar pela recompra, reiniciando esse ciclo de compra, que não é uma linha, é um ciclo. Bom, então basicamente a gente fala que cada produto aí tem o seu customer flow, de parceiros. E aí o mais interessante que a gente tem que entender é que essa jornada de compra, ela não ocorre de maneira isolada, porque ao mesmo tempo em que existe a jornada de compra do parceiro, existe a jornada de compra do intercambista, e ali em vários momentos elas se interconectam, principalmente na parte em que acontece o approved, que é o momento em que casa a vaga com o intercambista. É uma decisão de compra feita pelas duas partes, certo? Então a gente fala que, enfim, essas duas jornadas de compra acontecem ao mesmo tempo e elas são interrelacionadas, e por isso que a gente vê aí, a jornada de compra do intercambista, a jornada de compra do parceiro, e elas são cíclicas, então ela vai se renovando cada vez mais, e basicamente é isso. Então, como a gente viu aí na parte de GT, o Open já é na parte de atração e a compra efetivamente só é na parte de consideração, enquanto que aqui em GE e também em GV, o Open ele acontece já na parte de consideração mesmo, que é quando a compra se efetiva e também o Approved se efetiva. Beleza? E aí, só para vocês entenderem, isso tudo, toda essa jornada de compra do nosso consumidor, ela tem uma timeline. Então, se a jornada de compra do consumidor acontece ao mesmo tempo que a jornada de compra do nosso intercambista, elas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo. E é por isso que a gente fala, que todos esses processos que demarcam essa jornada de compra e jornada de experiência, que é o Open, Approved, Realized e Completed, tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, as vagas, elas têm que ser abertas ao mesmo tempo em que os intercambistas estão iniciando a sua procura de oportunidades. E o Approved tem que acontecer ao mesmo tempo
em que os intercambistas fecham ali, já estão no processo de decisão, e que as empresas estão no processo de decisão. E é por isso que a gente fala que, né, em GV, o primeiro processo é o Open, né? Então a gente fala que os Opens de GV e GT ocorrem nos primeiros meses do semestre, né? Fevereiro, março, abril, e agosto, setembro, outubro. E é justamente para garantir que, enfim, a gente vai ter as vagas para depois, quando chegar o pico de aprovos, as coisas acontecerem. E em específico em GV, que é a bolinha preta que vocês podem ver aí, como é um processo mais rápido, menos burocrático, eles têm que acontecer aí no máximo até março e no máximo até setembro. Belezinha? Enquanto isso, a gente vê aí que o pico de approvals ocorre ali em maio e junho, e outubro, novembro, e o pico de realizações ali nas férias de meio e final de ano. E aí, basicamente, algumas coisas, alguns fatos gerais sobre os produtos para vocês entenderem, né? Então, a gente tem 3 produtos hoje que a gente oferece para os nossos parceiros, que é o Talentos Globais, o Empreendedor Global e o Voluntário Global, e eles têm algumas diferenças entre si. A primeira diferença que eles têm é que eles ocorrem em enablers, né, em parceiros de organizações diferentes. Então, o Global Talent ele é feito para multinacionais e pequenas e médias empresas, mas também pode ser um produto oferecido para startups. O Empreendedor Global só pode ser aberto em startups, ele não pode ser aberto em empresas normais. O Voluntário Global é feito em organizações sem fins lucrativos e, enfim, e organizações da sociedade civil. E, basicamente, algumas outras diferenças que a gente tem. Então, primeiro, que o Global Talent ele vai de 6 a, 72 semanas. Então, ele é um produto aí que ele tem uma duração maior. O Empreendedor Global, ele dura, pelo projeto do Venture, né, 8 semanas, né, mas ele pode ser de 6 a 12. E o Voluntário Global é de 6 a 12 semanas. Belezinha? Pode de 4 semanas? Não pode de 4 semanas. E aí, algumas coisas, né, que vocês têm que saber sobre os produtos. Primeiro, o Talentos Globais é um produto de estágio hoje no Brasil. Então, ele é regido pela lei do estágio, então toda a compra do produto do Talentos Globais envolve uma compra de um estágio, né, um estagiário. Então, isso significa que tem que existir o termo de compromisso de estágio entre as partes, esse documento tem que ser assinado. Vale Transporte é um benefício obrigatório de ser oferecido ao intercambista. Bolsa Auxílio é um serviço obrigatório. Ele pode trabalhar até 40 horas semanais, caso não esteja cursando aulas pela faculdade. E aí, em termos de visto, né, a gente tem aí o visto VRT para países do Mercosul, que aceita pessoas formadas até 2 anos. A gente tem o Vitem 4 para países fora do Mercosul, ou seja, a gente não pode trazer estudantes fora do Mercosul, pessoas que não são estudantes fora do Mercosul, belezinha? E aí a gente tem 3 tipos de talentos globais, que é o short term de 3 meses, o middle term de 6 meses e o long term de 1 ano. Em geral, o short term ele é rodado mais pelos projetos Move e Connect, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ele hospeda, a ideia é que ele seja de 3 a 5 intercambistas, e o host é providenciado pela ESEC. No middle term, de 6 meses, não existe host, né? Então, o auxílio que cobre os custos de acomodação. Tem todos os projetos, e é o intercâmbio mais comum hoje de talentos globais. E long term também não possui host, mesma coisa que middle term, mas a gente não recomenda, dado os riscos de quebra de realização e tudo mais, e também de legalização, que envolvem 1 ano. Belezinha? E aí, só para vocês saberem, o Empreendedor Global, né? A duração do projeto do Venture Brasil, que é o nosso projeto nacional, é de 8 semanas. A gente traz de 3 a 5 intercambistas por startup. Então, eu posso vender intercambista? Dentro do Venture Brasil, não. O Venture Brasil, ele tem um pré-requisito de ser 3 a 5 intercambistas por startup. Os intercambistas vêm com visto de 90 dias free, né? Então, é o visto de voluntariado, o que significa que eles não podem receber bolsa auxílio, beleza? Não pode ser bolsa auxílio empreendedor global, não. E é ofertado aí, não é obrigatório, mas é ofertado aí normalmente pelas startups, um vale transporte, uma vale alimentação, que gira em torno de R$400. Belezinha? E aí o Global Volunteer são de 6 a 12 semanas, são projetos conectados às metas de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente também tem o host, né? Fornecido pela ESEC, e normalmente a gente tem a alimentação fornecida pela ONG, e basicamente a mesma coisa, né? Vem com o mesmo visto, não pode receber auxílio e tudo mais. Belezinha? E é isso, para vocês entenderem um pouquinho da proposta de valor dos produtos, né? Então, o que esses produtos oferecem ao mercado. Então, ali a gente fala aqui, talentos globais, basicamente,